começou. Bom, muito boa tarde a todos. Estou dando boa tarde, porque ainda faltam 15 minutos para ser uma boa noite. Tudo bem? Bem-vindos aqui à CAERJ. Aqueles que vieram aqui pela primeira vez, vocês duas também primeira vez, você já foi, mas você é a segunda vez, né? Já foi via a máquina, não? Ainda não, você mostra para ela depois. Mas, gente, bem-vindos à CAERJ. Aqueles que não conhecem bem a CAERJ, isso aqui é um local histórico. Neste local, nesta casa de pedra que tem ali, foi instalada a primeira elevatória de saneamento das Américas e a terceira do mundo. E nós preservamos dentro daquela casa de pedra duas máquinas a vapor enormes, fantásticas, que foram construídas pelo James Watt, próprio da eletricidade, em 1862. Dom Pedro II comprou as máquinas, mandou instalar aqui. Então, quem não conhece, eu convido que depois dê uma olhada nessas máquinas, vale a pena conhecer. Tá? Muito bem, nós fazemos sempre um calendário de palestras, geralmente às terças-feiras a essa hora. Hoje eu tenho o prazer de convidar novamente o engenheiro Luiz Paulo Canedo para nos falar agora sobre o panorama geral sobre as energias renováveis aqui no Brasil. Ele já esteve conosco conversando sobre energia solar, né? Foi extremamente interessante. E na próxima terça-feira, dia 5 de outubro, nós vamos ter dia 9 de outubro, desculpa, nós vamos ter uma palestra sobre concessões ferroviárias, né, que também é um assunto bastante quente depois da nossa greve dos caminhoneiros. Nós vamos ter também na terça-feira, dia 23, uma palestra sobre carros elétricos, né, realidade atual e perspectivas futuras em nossa sociedade, que é uma coisa que também está sendo bastante discutida, né, a oportunidade da entrada de carros elétricos. Muito bem. O nosso palestrante, o engenheiro Luiz Paulo Canedo, ele é engenheiro civil pela UFRJ, tem mestrado na COP da UFRJ e MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Né? Ele tem se dedicado a projetos de pesquisa por mais de 10 anos, com publicação de algumas dezenas de trabalhos acadêmicos nessa área de energia, atuação em cargos de coordenação e gerência do Departamento de Operação e Manutenção, pesquisa e desenvolvimento, engenharia e construção da Enel Green Power, empresa líder mundial do setor, né? É sócio fundador e diretor executivo da EDB Renováveis, com atuação nos mercados de geração centralizada e distribuída de energia solar, fotovoltaica desde 2012. Então nós não tínhamos uma pessoa melhor para vir conversar conosco sobre o panorama das energias renováveis aqui no Brasil do que o nosso engenheiro Luiz Paulo Canedo. Né? Então, sem mais delongas, com a palavra o Luiz Paulo para que ele possa nos comentar, fazer, e depois, então, em seguida, nós vamos ter perguntas. Ok? Luiz Paulo. Obrigado. Boa tarde a todas e todas. Cumprimento o CAERJ, é um prazer retornar aqui. O convite do professor Haroldo Lemos, de quem tive o prazer de ser aluno na UFRJ. Hoje nós vamos conversar sobre o panorama geral das energias renováveis no Brasil, que é um país que tem uma vocação extraordinária para essas energias. Bom, o primeiro introdução que eu queria convidar para vocês falar seria sobre uma mudança de paradigmas. Onde começa essa revolução energética que levou o mundo até as energias renováveis? Bom, a gente
poderia falar do início da humanidade, da história da humanidade, mas o fato mais importante e marcante é a Revolução Industrial, que começa em 1760, no século XVIII, e se prolonga pelas décadas seguintes. Nesse momento, a humanidade experimenta um desenvolvimento muito acentuado da manufatura. Há um aumento enorme na disponibilidade de alimentos. Com esse aumento da disponibilidade de alimentos, há um aumento da expectativa de vida da população, há um aumento da própria população, que deixa de morrer por falta de insumos e começa a prosperar. E inicia-se uma verdadeira revolução energética. E os benefícios da Revolução Industrial são tão discutíveis quanto os seus impactos. Então aqui uma imagem mostrando maquinário sendo instalado nas primeiras fábricas. As fábricas começam a virar um polo de atração das pessoas. A mão de obra migra de uma sociedade rural concentrada no campo para as cidades. E uma série de impactos começam a ser observados. Então, desde o impacto na poluição até mesmo as condições de saneamento das cidades, que também são colocadas em xeque com esse crescimento abrupto da urbanização. Bom, para suprir a energia para essa revolução, a humanidade começou a buscar mais e mais recursos, mais e mais fontes, e esse percurso nem sempre foi sustentável, digamos assim. Então aqui eu falo um pouco sobre o quadro que é um quadro um pouco dramático que a gente vive hoje, que é um quadro de esgotamento dos recursos naturais e de mudanças climáticas que estamos enfrentando. E essa entidade, a Global Footprint Network, ela vem fazendo estudos desde a década de 70 e ela instituiu um dia que ela chamou de Dia de Esgotamento dos Recursos da Terra, o Earth Overshoot Day. E ela começou a monitorar, eu acho que, se eu não me engano, ela definiu no início da década de 70 como, ok, esse ano os nossos recursos terminam no dia 31 de dezembro, por definição. E definiu uma metodologia para quantificar a capacidade do planeta de restaurar aquilo que nós tirávamos a cada ano. Pois bem, esse ano de 2018, nós esgotamos a nossa capacidade de renovação do planeta há 2 meses atrás, no dia 1º de agosto. E a evolução nas últimas décadas foi mais ou menos assim. Na década de 70, terminava os recursos no final do ano, dia 31 de dezembro. Já em 87, o esgotamento dos recursos era tido como ocorrendo no dia 19 de dezembro, não havia grande mudança. Uma década depois, esse dia foi antecipado em quase um mês. Mais uma década depois, mais um mês foi antecipado. A gente já estava esgotando os recursos da Terra no dia 20 de outubro de 2005. E aí ocorre um grande fato marcante, que é a China começar a disparar o seu crescimento. E essa disparada do crescimento da China, num primeiro momento, foi totalmente sujo, digamos assim, do ponto de vista ambiental. Hoje, a China vem fazendo um grande esforço e já é líder mundial nas energias renováveis. Mas a primeira fase desse crescimento abrupto da China foi muito poluidor. E na década seguinte, ao invés de a gente ter a antecipação em apenas um mês, nós antecipamos em 2 meses o dia de esgotamento dos recursos da Terra. E agora, bom, a China começa a se investir mais em energias renováveis, o mundo começa a se conscientizar, mais e mais países vão aderindo aos acordos climáticos. É uma pena que, enfim, os Estados Unidos se retiraram do Acordo de Paris, que é o acordo principal hoje na comunidade internacional, mas o ritmo caiu um pouco de 2014 para cá, mas ainda assim, a cada ano, o dia de esgotamento dos recursos da Terra ocorre mais cedo. E o final, se nada for feito, é isso aqui, um planeta que não sobra nada. Bom, mas ninguém quer que o planeta pare de se desenvolver.
temos pobreza, temos necessidade de desenvolvimento, o desenvolvimento gera riquezas, as riquezas podem ser distribuídas, isso é chave para a nossa civilização como um todo. Precisamos de energia, isso é um fato, mas precisamos também de uma mudança, de um paradigma. No passado, essa energia veio de fontes poluentes, térmicas a carvão, outras térmicas movidas a combustíveis fósseis, grandes hidrelétricas, algumas com ótima performance ambiental, outras nem tanto. Mas mais recente nós estamos experimentando uma grande mudança na direção das energias renováveis. E esse é o verdadeiro futuro que nós temos para percorrer e buscar. Aqui é importante pontuar uma diferença entre a energia renovável e a energia limpa. A energia renovável tem a ver com um recurso, o recurso ser renovável. E a energia limpa tem a ver com um baixo impacto ambiental. E daí decorre que nem toda energia renovável é limpa. Um exemplo que a gente pode ter, que é bem clássico da engenharia brasileira, é a usina hidrelétrica de Balbina, que hoje em dia, se me falha a memória, já até opera em condição parcial, já foi parcialmente desativada, Balbina. Mas é uma usina com uma quantidade de área alagada extremamente grande, numa região extremamente sensível, como a planície amazônica, e com uma produção de energia elétrica relativamente baixa, comparada às outras grandes hidrelétricas brasileiras. Então é uma usina com elevadíssimo impacto ambiental. É uma energia que é renovável, porque depende do ciclo da água, o ciclo da água é renovável, mas ela não é limpa. E nem toda energia limpa é renovável. E esse contraponto fica com a energia nuclear, que é uma energia limpa, é considerada uma energia limpa, que tem baixas emissões de carbono, as emissões de energia nuclear são baixíssimas. Ela tem um impacto, está muito associado a lidar com os rejeitos e a possibilidade de acidentes, mas mesmo na história da energia nuclear, você vai pegar grandes acidentes, foram Chernobyl, mais recentemente Fukushima, são os grandes acidentes de grande destaque. Mas a energia nuclear, ela move como 70% da França. É uma energia que é muito expressiva na produção energética mundial. Embora hoje ela tenha sido cada vez mais... os empreendedores pensam 10 vezes antes de irem na direção de mais energia nuclear. Bom, a energia nuclear é sim considerada uma energia limpa, mas ela não é uma energia renovável, porque o combustível da maior parte das usinas nucleares é o urânio, que é um material finito, tem suas reservas, podem ser esgotadas. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre uma situação muito interessante para essa questão do clima e do meio ambiente, que é a viabilidade econômica das fontes das energias renováveis. Ela se aliou aos interesses climáticos e aos objetivos que as nações estão acordando e pactuando entre si. O que nós podemos ver nesse gráfico aqui é um aumento da geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, nessa curva vermelha. Nós percebemos que ela já passou a geração a gás e ela vem seguindo firme para ultrapassar a geração a partir de térmicas de carvão, que são uma das fontes mais comuns no mundo. Hoje, muitas térmicas a carvão já são antigas e têm chegado ao fim da sua vida útil. E a opção de muitos países tem sido definitivamente desativá-las e fazer uma migração para energias que hoje já são mais baratas e mais limpas, como a energia solar fotovoltaica e a energia eólica. Então esse gráfico aqui mostra novas potência instalada que foi adicionada em escala global em 2016, e a gente já começa a perceber que as duas fontes que foram predominantes foram a solar e a eólica, e as renováveis já bem mais expressivas do que o carvão e o gás.
esse gráfico aqui, ele mostra um panorama da totalidade da energia elétrica que é consumida, como ela se distribui entre diferentes fontes. Então, hoje nós estamos aqui. A predominância ainda é a geração a partir do carvão. E junto com a geração de térmicas a gás, isso resulta em algo como 60% da geração de energia elétrica mundial. Depois nós temos ainda a nuclear, com uma parcela expressiva, a hidrelétrica com uma parcela expressiva, e as renováveis, claro, a hidrelétrica também é renovável, mas as energias alternativas, que foram consideradas alternativas, que é a solar e a eólica, ainda relativamente tímidas, mas crescendo de uma forma absolutamente exponencial, e a projeção para 2050 da Bloomberg é plantas a carvão vão sendo progressivamente desativadas, a gás ainda teremos, óleo também vai reduzir bastante, nuclear ainda deve ter uma sobrevida, a hidrelétrica nós já exploramos em uma escala global a maior parte dos grandes potenciais. Então, se a gente puder pegar, no caso do Brasil, a gente vai falar mais à frente, mas os potenciais remanescentes significativos no Brasil estão todos em regiões muito sensíveis, muito complexas de atuação, que é a região amazônica. E é esperado um crescimento muito, muito grande da energia eólica e da energia solar. Esse crescimento vai se perpetuar durante as próximas décadas e tem sido cada vez mais estimulado. Bom, então nós chegaremos a 2050 com 50%, cerca de 50% da energia produzida pelo solar e eólica e 64% da energia global elétrica, não matriz energética ampla, envolve também combustíveis e tudo mais, 64% de renováveis somadas também a hidro. Então, essa aqui é uma meta que nós estamos perseguindo e não tem nenhum fato que indique que nós não conseguiremos chegar. Muito pelo contrário, as projeções para as energias renováveis frequentemente têm sido suplantadas pela realidade. A realidade tem mostrado algo mais rápido, mais vigoroso do que as projeções. Verdinho é outro? São outras fontes. Outras. Digamos, outras fontes que possam surgir, energia das marés, Massa, hidrogênio, biomassa. tá, nas outras. Bom, e aqui é algo bem interessante, que é numa escala global, não olhando só para o Brasil, mas para o mundo. Esse crescimento tão acentuado que a gente vê das renováveis não está se dando só por conta de questões de acordos climáticos, do interesse de proteger o meio ambiente. Há outros interesses também que estão se somando e impulsionando todo esse processo. E um fator que tem estimulado isso de forma sobremaneira é a redução do custo dessas fontes. Então, aqui nós temos a redução ao longo dos últimos anos dos preços em leilões, ou seja, energia em ambiente regulado, os leilões que os países realizam para a contratação de energia, da eólica e da solar. A eólica, historicamente, partiu na frente da solar e sempre foi mais barata. Só que nós chegamos bem perto agora de um ponto de inflexão, um ponto que o solar cruzou essa curva e o solar está se tornando, a solar fotovoltaica está se tornando a fonte de energia mais barata disponível para energia nova. E ainda há tendência de queda desses preços. Então, esse ganho de market share das fontes renováveis na divisão global da matriz elétrica tende a se intensificar ainda mais.
vou mostrar as hidrelétricas no Brasil já já, como é que elas estão. Na verdade elas saíram, né? Agora são mais PCHs e as menores. Bom, os custos de energia do sistema solar fotovoltaico estão cada vez menores. Em setembro de 2017, a projeção do Departamento de Energia dos Estados Unidos foi que eles tinham chegado à meta que eles tinham traçado anteriormente para 2020. Então, eles tinham a expectativa de chegar em 2020 com o custo de $60 por megawatt-hora produzido da fonte solar. Só que eles atingiram essa marca em 2017. E agora, eles já estão muito próximos de chegarem à meta de 2030, que é de $30 por megawatt-hora. Então veja, ela mal passou a marca dos 60, ela já está chegando à metade do preço. Que outra fonte tem mostrado uma redução tão drástica num intervalo tão curto de tempo? E isso está por trás dessa revolução das energias renováveis que a gente está vendo a cada dia, enfim, no nosso país, no noticiário, de modo geral. Bom, acompanhando a evolução do mercado de energia eólica, o que a gente nota é um aumento exponencial da capacidade instalada de usinas eólicas no mundo. Então, em 1996, eram 6 gigawatts de usinas eólicas instaladas no mundo. E agora, em 2017, chegamos a 540 gigawatts de energia instalada. São mais ou menos, grosso modo, 3 vezes a potência instalada do Brasil. Então, 3 vezes tudo que o Brasil tem de energia instalado já existe hoje no mundo só de eólica. Foram 90 vezes o crescimento em pouco mais de 2 décadas. E isso também trouxe a reboque um aumento no ganho de escala industrial. Isso faz com que os preços caiam, estimula ainda mais a escala, e isso se reimpulsiona. Então, nós observamos uma redução muito drástica do preço da energia eólica produzidos pelas grandes usinas. Só que isso não foi obtido só pelo ganho de escala. Houve também uma mudança tecnológica no caso das eólicas. As eólicas que eram feitas há 20 anos atrás eram baixinhas, as torres. As torres dos aerogeradores eram baixas. O diâmetro dos rotores eram menores. E a potência que era instalada em cada aerogerador era pequena. Meio mega. Hoje, meio mega em torres de 30 metros. Hoje nós já estamos chegando a torres de 150 metros, 5 vezes mais altas, com rotores de 120 metros em alguns casos. E com aerogeradores que não são mais de meio mega, e sim de 10 mega em cada aerogerador. Agora, quando a gente pensa no ganho de escala, como é que isso impacta o preço e por que esse preço cai, para cada aerogerador desse aqui, para cada torre, eu tenho que fazer uma fundação. Se eu consigo botar em uma fundação que eu fiz, ainda que seja uma fundação mais robusta, 10 mega ao invés de uma fundação para aguentar meio mega, eu tenho uma redução muito grande nos custos de obras de um parque eólico. Quando você vai mobilizar toda a infraestrutura para fazer içamento de uma torre dessas, e lançamento de uma torre dessas. Agora você tem uma torre muito maior, com uma potência muito maior instalada nela. Então, existe esse aumento das torres e das potências dos aerogeradores, que também está fortemente por trás dessa redução dos custos da energia eólica, também associados aos ganhos de escala industrial. Pegando o ranking global de capacidade instalada em eólica, a China, aquele país que começou com o seu desenvolvimento, intensificou de forma bem suja, já é o líder mundial. Já tem mais do que o dobro do segundo colocado, que é os Estados Unidos. Em terceiro lugar, a Alemanha, e o Brasil já aparece aqui em 8º lugar,
sendo que o Brasil tende ainda a crescer muito, porque o Brasil está investindo muito em energia eólica e os países que estão logo à nossa frente investem muito menos hoje do que a gente tem investido. Então, é esperado que em breve nós ultrapassemos a França, o Reino Unido, a Espanha. A Índia já é difícil de competir um pouco, porque é um outro mundo. E a Alemanha, num horizonte de 2 décadas, 1 década, talvez a gente possa competir com a potência instalada que já existe hoje na Alemanha. Agora, traçando um paralelo com o mercado mundial de energia solar, o mercado mundial de energia solar ele está atrasado em relação à eólica cerca de 10 anos. Eu estou dando mais ênfase ao solar e à eólica porque são, de fato, as fontes que estão impactando mais a matriz elétrica e energética também, consequente. Bom, a potência instalada global no sistema de energia solar fotovoltaico em 2005 era de 5 gigawatts, também bem baixa. Em 2016 já ela atingiu 306 gigawatts, um aumento de 60 vezes em pouco mais de 1 década. E novamente a gente vê a mesma fenômeno se repetindo, com uma redução muito expressiva na queda dos preços. Então, 80% na queda de preços da energia solar em 1 década. Sendo que é o custo dos módulos e o custo de todo o resto da planta que não é módulo. Inversores, estruturas de suporte, cabos. Bom, isso mostra também que a queda mais expressiva foi no custo dos módulos, né? Os módulos que estão em laranja caíram muito mais do que o preço do BOS, que é a sigla internacionalmente utilizada para todo o restante da usina, que não é um módulo. Potência adicionada em energia solar também vem crescendo uma curva com uma cara exponencial. Ela deu uma parada aqui no início dessa década, foi quando a Europa deu uma desacelerada nos seus sistemas de energia solar fotovoltaica. Havia muitos subsídios para a energia solar fotovoltaica 2008. Na Europa. Isso parou, deu uma freada mundial. Depois veio a China, acelerou e de novo deslanchou. Isso aqui é a potência nova adicionada. E essa aqui nós temos a potência acumulada, que tem sim uma cara bem exponencial. Bom, o mercado começa pela Europa, mercado fotovoltaico, depois ele passa para a Ásia e posteriormente chega às Américas. Só em 2017 foram 100 gigawatts novos acrescidos. Isso é muita energia. E a estimativa para 2022 é que a potência nova adicionada chegue a 167 gigawatts. Ou seja, mais ou menos um Brasil, em termos de potência, é o que se prevê instalar apenas em 2022 e apenas em energia solar fotovoltaica. Os países líderes em capacidade instalada, novamente a gente repete aqui a dobradinha na liderança: China, com mais do que o dobro dos Estados Unidos. A única troca aqui é que o Japão assume o 3º lugar no lugar da Alemanha. Energia solar fotovoltaica. E o setor solar é um setor que emprega muito. Ele emprega, só nos Estados Unidos, são 263 mil pessoas trabalhando no setor de energia solar. No Brasil, já é uma quantidade também muito expressiva de empregos, que cresce vertiginosamente. Aqui nós podemos comparar só a potência nova adicionada em 2017, quais países tiveram um papel de maior destaque. A China instalou 60% da capacidade nova do ano passado. Só para você ver uma ordem de grandeza de comparação com os Estados Unidos, foram quase 6 vezes mais do que os Estados Unidos fez. 5 vezes mais do que os Estados Unidos. Chegou a 12. E o Brasil finalmente apareceu aqui no ranking, começando a despontar como um dos grandes players no setor de energia solar fotovoltaica.
O investimento global em energia solar fotovoltaica atingiu no ano passado 161 bilhões de dólares. E o investimento global em eólica foi de 107 bilhões de dólares. O primeiro ano em que o investimento em energia solar fotovoltaica suplantou o investimento em eólica foi em 2016. Foi o ano que ele empatou. Em 2016, o investimento em eólica tinha sido um pouco maior. E agora, em 2017, o solar fotovoltaica já passou de passagem pela eólica. E como eu vinha falando, o setor de energias renováveis emprega bastante. No mundo são quase 10 milhões de empregos gerados pelo setor de energias renováveis. Isso é em 2016. Hoje já são mais, porque novos mercados vêm se inserindo. Dentre as fontes, a que gera mais empregos é a energia solar fotovoltaica. Bom, agora nós precisamos fazer uma distinção, começar a entrar um pouco mais, sair do mundo, começar a entrar no panorama do Brasil. E para falar do Brasil, eu preciso falar de dois grandes mercados de geração. O mercado de geração centralizada e o mercado de geração distribuída. Esses dois mercados são importantes para as energias renováveis no Brasil. Geração centralizada, aqui eu simbolizei por dois projetos de grande porte em grandes áreas, grandes fazendas, totalmente cobertas com módulos solares. Aqui a gente ainda consegue ver um sistema de rastreador solar. Esses módulos se inclinam conforme a passagem do dia, buscando melhor orientação para o sol. E os sistemas de geração centralizada, uma característica deles é que eles se conectam ao Sistema Interligado Nacional. Enquanto que os sistemas de geração distribuída, eles são conectados às redes das distribuidoras. E o porte também é bem menor. Então aqui são dois projetos que eu coloquei para ilustrar, dois projetos feitos pela minha empresa, pela EDB. Esse aqui é um projeto do Centro Cultural Bela Maré, foi o primeiro projeto de energia solar na comunidade da Maré. E aqui é uma residência na Gávea, que nós fizemos também, acho que no ano passado, se não me engano. Bom, o Brasil tem uma tremenda vocação para as energias renováveis. Na verdade, é difícil pensar num país que tem uma vocação tão grande para as energias renováveis quanto o Brasil. Nós temos recurso eólico da melhor qualidade. Os nossos ventos são bem melhores do que os ventos da Europa. O fator de capacidade das nossas usinas eólicas é bem mais alto do que o fator de capacidade das usinas eólicas médias europeias. E nós temos potencial eólico muito bom em uma região bem extensa do nosso país. Sol, nem se fala. Sol a gente tem no país inteiro, sendo que a gente tem uma região de altíssimo potencial aqui na região Nordeste. O Brasil é o país com maior produção hidroenergética no mundo. Apesar da Noruega ter uma produção percentual em relação ao que ela consome maior que a nossa, nós somos o segundo maior país em termos de percentual da sua matriz elétrica, que é abastecida pela eletricidade. Em termos absolutos, em termos de potência instalada, o Brasil é um grande produtor de energia hidrelétrica. E nós temos também muita biomassa. Biomassa no país inteiro, um clima favorável para a biomassa, muita terra, poucas áreas desérticas, muita atividade agrícola, enfim, muita população gerando resíduos. Então, a biomassa também é uma fonte que nós temos de sobra. Olhando para a matriz elétrica brasileira, que eu sublinhei para fazer uma distinção entre a matriz elétrica e a matriz energética. A matriz energética também considera tudo que nós consumimos de combustíveis. Por exemplo, a gasolina que a gente coloca no nosso carro entra na matriz energética, mas não entra na nossa matriz elétrica. No futuro, com os carros elétricos, que teremos aqui uma palestra, que eu tenho certeza vai ser um sucesso, porque é um tema muito atual, com os carros elétricos, uma parte da energia que hoje está na matriz energética
vai migrar para a matriz elétrica, porque ela vai ter que ser suprida por outra fonte que não combustíveis fósseis. Quer dizer, não combustíveis fósseis diretamente na combustão do veículo em si, mesmo que seja através de térmicas. Bom, a matriz elétrica brasileira ela é fortemente concentrada, como eu já disse, na energia hídrica. Então, entre hidrelétricas de grande porte e pequenas centrais hidrelétricas, cerca de 65% da nossa energia vem das águas. Uma parcela significativa vem da biomassa, depois térmicas a gás natural, e agora a eólica já começa a aparecer com um percentual expressivo da nossa matriz. Um percentual que só tende a aumentar nos próximos anos. O solar ainda aparece muito discretamente, ou nem aparece nesse gráfico, mas em breve vai aparecer com muito brilho. Bom, nossa matriz elétrica, ela tem 80% de energias renováveis. Isso é uma coisa muito boa para o Brasil e reforça essa tese da nossa vocação para as energias renováveis. Em termos de matriz energética, ou seja, pegando todo o restante de combustíveis que são consumidos, o Brasil também tem uma característica muito mais limpa do que a média mundial. Cerca de 43% da nossa energia, de um modo geral, vem de fontes renováveis, enquanto que a média mundial é apenas 14%. Bom, agora vamos entrar um pouco um panorama nas 4 fontes principais das energias renováveis. Primeira, de maior destaque, a energia hidrelétrica. Elas são, de fato, a grande força motriz da nossa matriz elétrica. Não há dúvida, são aproximadamente 65% de energia renovável. Nem sempre limpa, algumas têm aspectos de impactos ambientais que não são favoráveis, mas são todas renováveis. Só que os nossos grandes potenciais hidroenergéticos já foram explorados. O que sobra de grandes potenciais ainda não explorados e já inventariados no Brasil, ou nem sequer inventariados ainda, uma parcela ainda menor, estão quase todos na região amazônica. E essa região é uma região extremamente sensível, porque os impactos e os conflitos são muito grandes. As últimas hidrelétricas que foram construídas na região amazônica, acho que todos nós pudemos acompanhar a novela que foi. Índio dando flechada, o pessoal da Eletrobras, enfim, uma dificuldade enorme no licenciamento ambiental, justificada. Mas, enfim, o Brasil deu uma certa, digamos, uma meia trava na exploração dos grandes potenciais hidrelétricos brasileiros. Então, o governo, os órgãos que fazem planejamento setorial, colocaram temporariamente um pouco de lado os grandes potenciais hidroenergéticos brasileiros e, mais recentemente, o que nós observamos é que as usinas hidrelétricas que estão tendo energia comercializada são pequenas centrais hidrelétricas ou pequenas usinas hidrelétricas. Então, pequenas centrais vão até 30 mega e lagos até 3 km². As pequenas usinas hidrelétricas são 50 mega, 80 mega, 35 mega. Não são usinas grandes. As últimas que foram comercializadas nos leilões foram todas bem pequenas. E também surgiu uma nova discussão, que hoje em dia está bastante em voga, que é a questão das usinas com reservatórios de acumulação e, portanto, uma área alagada maior, um impacto ambiental, em princípio, olhando apenas para a área alagada, maior. Isso não quer dizer que no final o impacto ambiental seja maior, porque eu acho que essa análise tem que ser mais
robusta, contra as usinas a fio d'água. As usinas a fio d'água têm, em geral, reservatórios bem menores, não tem capacidade grande de acumulação, de regularização. Basicamente, o que vem no rio passa, é turbinado ou verte. E com essa discussão, em que hoje também as usinas brasileiras estão pendendo para as usinas a fio d'água, usinas com pequenos reservatórios de acumulação, nós estamos perdendo flexibilidade e robustez, porque a energia com grande armazenamento de água, ela pode ser facilmente despachada, aquilo é energia estocada. Se você tem turbinas depois que podem entrar em operação e começar a produzir energia, você tem um estoque de energia, passa na turbina e pronto. Isso está no sistema nacional, no sistema elétrico nacional. As usinas a fio d'água não têm essa flexibilidade e essa robustez, essa capacidade de despacho. Aumente enormemente a geração agora. Não, ela pode turbinar o que está vindo. Está vindo de água, de vazão no rio. E as usinas a fio d'água têm, por outro lado, impactos ambientais muito menores. Bom, e agora surge um tipo de usina que nós temos poucas no Brasil. Um exemplo é a usina de Cubatão. São as usinas reversíveis. E essas usinas podem ganhar um grande estímulo no futuro. Porque justamente o que nós perdemos em flexibilidade e robustez na capacidade de armazenamento com as usinas com grandes reservatórios, nós podemos recuperar com as usinas reversíveis. E nós podemos usá-las também para contrapor parte da intermitência das fontes renováveis. Ou seja, se eu tenho muita produção de eólica e solar nesse momento e não tem tanta demanda pelo sistema, eu pego esse excedente de energia e bombeio a água e morro acima numa usina reversível. Depois, quando eu entro no período de ponta, eu turbino essa energia de volta. Então, essas usinas dão uma flexibilidade e uma robustez grande para o sistema. E isso deve voltar a ser bem estimulado no Brasil. A gente vai chegar mais lá na frente sobre como o governo enxerga o plano decenal de energia e as perspectivas e a necessidade grande que já está identificada de nós termos soluções para os períodos de ponta. E dentre as soluções para a ponta, as usinas reversíveis são sensacionais. Bom, aqui um gráfico que não ficou muito legível. Bom, usinas hidrelétricas, o que nós temos em potencial inventariado, aqui só para destacar, são 52 GB, dos quais quase 60% está na Amazônia. Então, portanto, uma alta complexidade ambiental para o potencial hidrelétrico brasileiro ser ampliado. Vou passar agora para a energia eólica. A energia eólica também é uma energia que vem ganhando muita força. Um marco muito importante para a eólica, não só para a eólica, para a biomassa também, é um marco importante, e para as outras fontes alternativas, para as PCHs também foi um marco muito importante, foi o PROINFA. Foi um programa do governo federal, foi criado em 2002 e realizou os seus primeiros leilões em 2004. Esse aqui é um programa de incentivo às fontes alternativas. Esse é o significado dessa sigla. Na verdade, qual era a tese naquele momento? Era, olha, o setor eólico não é uma realidade no Brasil. Precisamos estimular esse setor. Precisamos começar a dar um pontapé inicial para que a indústria se implante aqui, a gente ganhe em escala, ganhe na curva de aprendizado e esse negócio ganhe força. Então, estimula um pouquinho o setor e daqui a pouco ele pega no tranco e vai sozinho. Então, essa era a lógica por trás do PROINFA. E ela foi muito bem sucedida, diga-se de passagem. Porque, a partir de 2009, as eólicas já começaram a entrar nos leilões de forma, primeiro, leilões específicos para a eólica, depois competindo com outras fontes e depois, por conta do planejamento setorial
tem interesse também na geração térmica, que ficou menos competitiva que a eólica, elas passaram a ser separadas dos leilões para as térmicas. Olha, se eu colocar a eólica junto com a térmica, eu não contrato nenhum megawatt de térmica. E eu preciso contratar térmica. Então eu não posso deixar esses caras mais brigarem. Que era a mesma lógica que tinha antes. Olha, a eólica não consegue brigar com as outras nesse momento. Deixa eu brigar só com a biomassa e com a PCH. E aí a gente compete entre nós. Bom, esse aqui é um atlas de potencial eólico no Brasil. A gente pode ver, o Brasil tem um potencial grande, numa grande extensão do território brasileiro. Uma área que todo mundo já pensa de cara que é fabulosa para energia eólica, e é verdade, aqui no litoral do Ceará, litoral do Rio Grande do Norte, regiões que, enfim, hoje você vê muita usina eólica. E uma área que é um pouco menos conhecida pelas pessoas, mas é onde estão alguns dos melhores potenciais brasileiros, está aqui, na dobra da Chapada. Está pegando toda a dobra da Chapada ao longo norte-sul, na Bahia, ainda pegando Pernambuco e Paraíba. Toda essa região, uma região de ventos de excelente qualidade, em alguns parques até com fator de capacidade melhores do que os parques eólicos à beira-mar, no Rio Grande do Norte e no Ceará. E outro estado que se destaca também com potencial muito grande é o Rio Grande do Sul. Bom, aqui nós temos um aspecto que eu gostaria de destacar que mostra justamente esse impacto do aumento das torres e do nível que são instaladas as nacelles, que é onde está todo o aerogerador e todo o conjunto de geração. Essa altura é do gerador. Isso, é a altura onde fica o aerogerador. No passado, foi feito, esses aqui são resultados de diversos inventários de energia eólica que foram elaborados por estados, pelo CEPEL, são fontes diversas que estão consolidadas nessa tabela aqui. Então, nem todos os estados nós temos dados para várias alturas de aerogeradores. 75 metros, 100 metros e 150 metros, que é a altura que os projetos estão chegando agora, já bem próximos a essa altura, os projetos eólicos. Mas para a Bahia nós temos os dados para essas três alturas. E vejam só, mudando de torres de 75 metros para 150 metros, ou seja, dobrando a altura da torre, a potência que pode ser instalada e a produção de energia aumenta por 5 na Bahia. Então, trabalhar, quando a gente pega esse mapa aqui de inventário para a torre de 75, ele aparece alguns risquinhos em vermelho, com áreas com um vento muito bom para geração eólica. Quando a gente passa para o inventário, para o Atlas, para torres a 100 metros, isso já tem áreas mais pintadas. Esse aqui é para 120 metros. E o Atlas para 150 ainda mostra um potencial ainda maior do país. Então, o aumento das torres tem trazido um ganho muito grande, explica em parte por que a energia eólica tem se tornado tão competitiva frente às outras fontes. Mesmo considerando que uma torre ocupa muito mais espaço? Sim. São feitos os estudos para melhor locação, porque uma também faz sombra do vento na outra, mas isso é feito ser modelado com simulação computacional 3D, de mecânica dos fluidos, e é estudado o arranjo dentro de uma área de um parque eólico para avaliar o local ótimo para o posicionamento dos aerogeradores. Então, mesmo considerando que torres mais altas implicam em afastamentos maiores, isso tem se compensado. Até porque o custo de terra em muitos desses locais é baixo. Para pegar isso aí lá no meio do nada, na Bahia, tanto faz colocar a torre aqui a 100 metros de distância ou 200 metros de distância uma da outra, 300 metros de distância, muda pouco. Mas o ganho na produção energética é tremendo. Em relação à situação ambiental, uma caatinga. Sim, muitos locais ali são sensíveis. Usando
IDH mais baixo do país. Vai trazer desenvolvimento para a região. É verdade. E outra que traz ainda também essa perspectiva, que eu acho que é uma verdadeira revolução, é a energia solar fotovoltaica. Porque a energia eólica, ela está fixa no local onde você tem um recurso. É aqui no alto do morro que passa o vento muito bom. Então, no alto do morro passa o vento muito bom. 500 metros para o lado não passa o vento muito bom. Não faz sentido colocar um aerogerador ali. Mas a variabilidade espacial do recurso solar é muitíssimo menor. O sol no alto do morro a 500 metros, ou no outro palácio, se não tiver sombra, é tudo a mesma coisa. Você está na região de alto potencial. Então, no passado, eu até brincava, falava assim, olha, a gente tem uma região no Nordeste aqui, em que o cara só conseguia plantar boi morto. Aquelas fotos de caveira de gado morto de fome, morto de sede. E agora você tem uma alternativa concreta para o desenvolvimento dessa região. E que ela não é uma fonte, uma região marginal. Ela é o filé da nossa energia renovável. Então, se nós formos olhar, pensar, onde é que nós temos o maior potencial eólico no Brasil, é a Bahia. O maior potencial solar no Brasil é a Bahia. O melhor potencial de energia oceânica no Brasil, o estado da Bahia. E sendo que o melhor potencial eólico e solar, então, no interior da Bahia, ou seja, na região menos desenvolvida. Aqui, não poderia deixar de falar, são as eólicas offshore. O Brasil também tem um potencial imenso, mas como nós ainda aproveitamos relativamente pouco do nosso potencial em terra, e como a construção de uma usina em terra é bem mais baixa do que uma usina offshore, não só a construção, como também os custos de operação e manutenção, num horizonte curto, médio prazo, é provável que continuemos com a exploração de recursos eólicos onshore. Mas é interessante perceber que nós temos um potencial enorme no offshore e que esse potencial já desperta uma atenção muito grande das empresas do setor de petróleo, que são empresas que estão fazendo uma transição de empresas de petróleo para empresas de energia. Elas já eram empresas de energia, mas cada vez mais elas se colocam como empresa de energia, não como uma petrolífera. E todas elas, até porque já terem uma expertise enorme de trabalhar no ambiente offshore, por terem ativos no ambiente offshore, se interessam bastante por esse tema. Então é possível que no futuro, além da Enel e de outras grandes empresas mundiais, nós tenhamos também a Shell e outras empresas explorando o recurso eólico, mas no caso no offshore. No mar também funciona esquema de temperatura? Oi? No mar também é significado? Sim. E as torres são maiores ainda. As torres, os maiores aerogeradores que já tem disponíveis hoje são torres para offshore. Para contribuir com o que você acabou de falar aí, o nosso mudança agora recente do nome da empresa Statoil, justamente desassociando muito o óleo e passar para a energia que você acabou de falar aí, que é Equinor. Agora passa a se chamar Equinor. Pois é, todas as empresas do setor de petróleo estão fazendo essa transição. Pouco a pouco elas estão se posicionando menos como uma empresa de petróleo e mais como empresas de energia. E todas elas olham e estão desenvolvendo e implantando departamentos de energias renováveis, buscando posições para desenvolvimento de novos negócios em solar, em eólica. Isso aí eu tenho visto vagas direto. Na Statoil, na Shell, todas elas aqui para a América Latina, para o Brasil, estão implantando departamentos específicos de energias renováveis. Petróleo acaba, dentro não. Pois é, e essas empresas são gigantes. A hora que essas empresas resolverem competir nesse segmento, elas entram com um porte de empresa que é incomparável com o porte de uma empresa do setor de petróleo, com o porte de uma gigante do setor elétrico. São empresas de uma ordem de grandeza maior de valor de mercado, de capacidade de investimento. Então, quando esses gigantes realmente resolverem entrar para valer no setor de energias renováveis,
essa história vai ficar ainda mais séria. Haja vento. Na verdade hoje eles estão meio como fazendo, eles estão começando a investir no que se chama uma prospecção, um stay in business, é começar a botar o pé no mercado e ir sentindo. Hoje o negócio de petróleo ainda é o negócio mais rentável para eles, mas eles sabem que o futuro não estará lá, o futuro está aqui. E eles querem começar essa transição o quanto antes, vir desenvolvendo a curva deles de aprendizagem, de desenvolvimento de fornecedores, tudo isso. Por exemplo, eu me lembro, quando eu trabalhava na Enel, e no Brasil o solar ainda era o patinho feio, e o Ministério de Minas e Energia falava, não podemos, não vamos deixar o solar entrar no leilão. E eu lembro que veio o presidente mundial da Enel Green Power para estar com a Dilma na época, e com o Ministério de Minas e Energia, e falar, por favor, deixa o solar entrar no leilão. E aí ele falou, mas o solar não tem a menor chance. Eu falei, eu sei que não tem a menor chance. Mas a questão é que eu tenho todo um departamento de novos negócios aqui que tem que se habituar a se preparar para ir para os leilões. E para a gente ir para o leilão, a gente faz 3 meses de dever de casa com 2, 3 departamentos virando noite sem parar. Preparando o projeto, otimizando os custos de CAPEX, tentando minimizar ao máximo, extrair o máximo do layout, negociação com os fornecedores. Tudo isso é uma ginástica que você tem que fazer várias vezes até que você chega num leilão e ganha. Então, antes de ganhar um leilão, você se prepara. E a Enel, naquela época, fazia uma pressão, falava, por favor, deixa a gente entrar, a gente precisa fazer essa ginástica. Porque na hora que for para valer, a gente já quer ter feito esse exercício antes. O que aconteceu? Ganhou, o solar se tornou competitiva, começou a ter uma inserção, e hoje em dia é a segunda fonte mais barata no Brasil, só perde para a eólica. Reduziu em quase 3 vezes o preço em 5 anos, o preço em leilões. E o Enel exige na hora só. Sim, também. Na eólica também. Hoje já é, mas no Brasil ainda é, a eólica ainda está mais barata. O solar ainda está mais caro no Brasil. Eu não sei dizer o quanto que isso se deve à indústria, o quanto se deve ao potencial eólico brasileiro, que é tão extraordinariamente melhor do que a média mundial. A eólica brasileiramente é muito forte. Bom, vamos falar um pouquinho de biomassa. Biomassa também é fabuloso, porque o país tem uma vocação agrícola, tem uma fronteira agrícola imensa. Nós temos um território gigantesco, continental, um clima favorável, com muito sol, com muitas chuvas. Temos uma grande população que produz bastantes resíduos sólidos, resíduos líquidos, que podem ser aproveitados na biomassa. E essa fonte também foi uma fonte que teve um estímulo bem grande pelo Proinfa. Então, a biomassa, na verdade, você vai pegar resíduos agrícolas, resíduos pecuários, resíduos da silvicultura, nas florestas, resíduos de produção de alimentos, resíduos humanos, sólidos ou líquidos, através de processos que podem ser a combustão direta desses resíduos, podem ser processos termoquímicos de conversão desse resíduo em um outro insumo energético, ou processos biológicos. Pode-se obter biogás, bioóleo, carvão vegetal, etanol ou já o calor direto da combustão direta. Recursos bioenergéticos no Brasil são variáveis por região. Então, no Centro-Oeste nós temos a nossa fronteira agrícola principal hoje em dia. Então, muita sobra de milho, muita sobra de algodão, de cana, tudo isso vem crescendo muito e o potencial é extraordinário. No Sudeste, idem, temos muita produção de cana em São Paulo, café, laranja. No Sul, outras culturas. Então, em cada local do Brasil nós temos diferentes culturas. Em todo o Brasil, com exceção na região norte, nós temos uma população muito grande produzindo resíduos sólidos urbanos. E, enfim, isso é algo que é um resto. E é um resto que é preciso gastar dinheiro para dar uma destinação adequada. E no caso da biomassa, não só você não precisa gastar esse dinheiro para dar uma destinação adequada, como ela vira energia. Ela vira um combustível, a
fonte primária vai ser transformada em combustível para a produção de energia limpa. Ele atende a lei dos resíduos sólidos. Sim. E com isso você consegue evitar lixão, Claro. o pessoal do interior faz. Mas aí um ponto importante também é que a gente, às vezes, a gente tem uma visão de, olha, puxa, que bacana, então nós vamos poder agora, ao invés vamos levar nossos esgotos todos para usinas de biomassa, vamos levar o nosso lixão, vai ser uma usina de biomassa, mas esses resíduos são menos interessantes para a produção energética. A produção energética mesmo interessante, esse gráfico mostra aqui a expansão em termos de tonelada equivalente de petróleo por fonte de biomassa, em que uma tonelada equivalente de petróleo equivale a uma quantidade de energia. O que a gente pode perceber é que o grosso são realmente resíduos agrícolas, depois bagaço de cana, caldo de etanol, palha e ponta da cana, e depois a biomassa florestal. E o esgoto e o lixo, realmente eles têm um potencial bem pequeno. Infelizmente, seria muito bom que pudesse. Potencial porque não tem as custos, é um custo muito grande que você jogar fora. Tudo isso tem que ser colocado. Fazer Está nessa conta? Tá nessa conta. Basta ver o que tem saído em termos de leilões das usinas de biomassa. Quase todas são bagaço de cana. Esse é o grosso que vai ter sido ainda biomassa no Brasil. Bom, a energia solar fotovoltaica. Bom, eu vou falar primeiro da fotovoltaica, quer dizer, na verdade, primeiro eu queria abrir falando que até alguns anos atrás havia uma discussão sobre qual tecnologia solar iria dominar. A energia solar fotovoltaica ou a energia heliotérmica? Bom, de alguns anos para cá, essa conta já ficou muito clara, o resultado. É a energia solar fotovoltaica, é ela que ganhou a guerra. Não é uma guerra. Essa competição, quem venceu foi a energia solar fotovoltaica. É claro que a energia heliotérmica pode ser muito interessante em locais extremamente quentes, tipo o Saara. Mas, de um modo geral, pensando no mundo, a energia solar fotovoltaica é o mainstream, é o principal. No Brasil, um marco muito importante, eu estava falando de 2013, quando o governo não deixava o solar sequer se inscrever no leilão, não havia lá uma possibilidade. Você podia inscrever a eólica, que era pouco competitiva, mas o solar, a EPE negava. Não pode. Não tem esse quadrinho aqui para você, o formulário para você se inscrever. E veio o presidente da Enel Green Power no mundo, CEO global, para fazer, enfim, uma pressão, um lobby, falar, por favor, deixem se inscrever nos leilões. Bom, mas Pernambuco teve uma visão à frente. E Pernambuco fez um leilão estadual em dezembro de 2013. E foi o primeiro grande leilão para a contratação de energia solar no Brasil. E depois outros estados falaram, também gostaria de fazer um leilão estadual aqui, porque meu estado também quer fazer sua parte, também quer estimular essa indústria. E o próprio governo federal também acabou cedendo à pressão e às tendências e permitiu em 2014 pela primeira vez a inclusão em leilões federais. Bom, no 6º leilão de energia de reserva em 2014 ocorreu pela primeira vez a contratação de energia solar fotovoltaica. Foi um pouco mais de 1 gigawatt contratado ao preço de R$ 215 por megawatt-hora, o preço médio. E essa contratação seguiu. O setor pedia pelo menos 2 GB de contratação por ano, para você ter uma condição de garantir que você vai ter uma demanda, isso atrair o interesse das grandes indústrias internacionais de virem se instalar no Brasil, investirem mais. Então, em 2015, o governo inscreve o solar em 2 leilões, contrata um pouco mais de 2 GB, a um preço de R$ 300 por megawatt-hora. Embora a gente observe aqui um aumento no preço,
ao longo de toda essa caminhada, o preço em dólar caiu. E o preço do parque solar é extremamente sensível ao dólar. Esses equipamentos ainda são, em grande parte, importados. Então, o preço em reais aumentou de um ano para o outro, mas o preço em dólar caiu. Veio seguindo essa tendência mundial. Em 2016, o Brasil começava a entrar fortemente em recessão. Havia uma questão também envolvendo uma contratação excessiva de energia por parte das distribuidoras. Aqui, quando a gente fala em leilões, nós estamos falando do ambiente regulado. O ambiente de contratação regulado é o ambiente das distribuidoras. As distribuidoras contratam energia no ambiente regulado. As distribuidoras estavam com energia em excesso contratada. E o país entrava em recessão e desligava máquinas nas indústrias. Então as distribuidoras falavam, pelo amor de Deus, não quero mais nada, não dá nenhum megawatt-hora de energia porque eu não quero. Eu tenho excesso de energia contratada. E ainda havia questões ligadas ao sistema de transmissão, investimentos que deveriam ter sido feitos no sistema de transmissão nacional e não haviam sido feitos, também não permitiam novos parques em alguns locais, sobretudo na Bahia, no interior do Nordeste, estava bem estrangulado. Bom, em 2017, de novo, o setor volta a andar, mais timidamente, contratação de apenas 570 megawatts. O preço volta a cair, já para 146. Em 2018, esse ano, no primeiro semestre, houve um leilão em que as solares puderam participar. Foi contratado 1 giga a R$ 118 por megawatt-hora. O segundo leilão que teve agora, que foi em agosto, o A-6, as solares ficaram de fora. Então, foi mais para as eólicas e PCHs. Bom, é importante manter regularidade na contratação para consolidar e reduzir os riscos no setor. E é claramente notável que a energia solar vem se afirmando como uma fonte mais competitiva que a heliotérmica e uma das fontes mais competitivas comparando todas as fontes todas as alternativas de energia, mesmo as não renováveis. A energia solar não tem apoio Não. nada. Ela não entrou nos leilões do Frankfurt. Eu não sei se houve alguma coisinha. Porque a primeira energia solar que foi feita foi Itauá, grande usina, que foi do grupo do Aiker. Era uma usina de 1 mega. E que até onde eu sei não era do Proinfa não. O Proinfa já tinha meio que acabado. O Proinfa foi mais para eólica, para biomassa e para PCHs. Esse foi a ênfase principal do Proinfa. Bom, isso aqui mostra o mapa de radiação solar no Brasil. Então, grande parte do território com uma incidência de radiação muito boa. E aqui é um estudo que foi feito pela EPE, bem interessante, já fazendo um zoneamento de biomas sensíveis. Foi, por exemplo, retirada aqui toda a região amazônica, região do Pantanal, algumas regiões mais sensíveis do Cerrado. Então foram feitas áreas já com uma alta vocação e menos restrições. Então a gente já vê aqui uma região, onde é que isso se concentra, o potencial mais importante brasileiro? Bahia, grande parte do território baiano, Piauí, norte de Minas. Bom, entre essas zonas aqui vermelhas, que são as melhores de todas do mapa, o potencial brasileiro é de 307 gigawatts. Então hoje, isso é quase o dobro da potência instalada no Brasil hoje. Pouco menos que o dobro. Esse é o potencial da solar no Brasil. Só pegando o filé, né? Ou seja, só essa faixa, a melhor de todas. E, evidentemente, depois quando a gente vai olhar a distribuição de usinas por estados, isso se repete. A Bahia é onde estão a maior quantidade de projetos em operação, em construção, ou já contratados, mas com construção não iniciada, seguido de Piauí, onde está a maior usina solar brasileira, e
sequência Minas Gerais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a comparação e a competição entre as fontes. Contratação de energia por fonte até o leilão A-4 do início desse ano. Então, em 2005, a gente olha para o nosso cenário e a contratação era um monte de hidrelétrica, um bocado de térmica, alguma coisinha de biomassa. Com o tempo, a contratação de hidrelétrica vai caindo, sobe um pouquinho aqui com a contratação de Belo Monte. Em algum momento, que foi em 2009, quando o solar despontou nos leilões de energia de reserva, a eólica aparece com força e essa posição ela nunca mais perdeu, exceto em 2016, que foi um ano que não existiu para o setor de energias novas no Brasil. Bom, e a hidro, então, ela ocorre pela última vez em grande proporção em 2010. E depois são contratações bem tímidas de hidrelétricas no ambiente regulado. A eólica começa a despontar e em 2014 aparece o solar, está aqui em laranjinha. E o solar aparece em 2014, aparece com força em 2015, some em 2016, reaparece em 2017 e 2018. Então isso mostra como é que essas duas fontes conseguiram se inserir bem e a biomassa continua sempre vindo com um pouquinho. A biomassa também está sempre presente. Aqui a gente compara os preços por fonte em termos de dólares, cotação em janeiro de 18, início desse ano, por megawatt-hora contratado. Então aqui nós temos várias fontes. A eólica fez uma curva aqui e é hoje a energia mais barata que nós temos no país. A segunda mais barata é a solar. Se as grandes hidrelétricas ainda estivessem no páreo, e elas já saíram, elas estariam ainda competitivas entre as fontes mais baratas, porque elas sempre estiveram entre as fontes mais baratas, ou a mais barata do Brasil. Mas estão de fora agora. E quem entrou substituindo as grandes hidrelétricas foram as pequenas hidrelétricas. Então é aqui em verde musgo, que tem tido contratação sempre, mas que custam quase o dobro da solar e 3 vezes a eólica. E a mesma coisa com a biomassa também, tem um custo mais alto que essas duas fontes, e as próprias térmicas a gás, que também tem um custo bem mais alto do que a eólica e a solar. Então esse é o cenário que a gente saiu de duas fontes desacreditadas, fontes como a eólica que precisaram de um leilão específico, de pelo amor de Deus, para ser feito um Proinfa, para que essa revolução pudesse acontecer. E o solar, que também igualmente foi preciso um esforço enorme setorial para a possibilidade de inserção da fonte na competição, e se tornou a segunda fonte mais barata de energia para o Brasil. Então hoje, o que é uma questão que no passado era muito vista como uma questão ligada aos compromissos do clima e de controle de emissões de carbono, hoje já essa questão ela transcende esses compromissos. A questão financeira e de levar energia para a população, para os brasileiros, ao menor custo possível, passa pela energia eólica e pela energia solar. Então, mais ou menos em linha, um pouco abaixo que os nossos. O solar tinha baixado. O solar está um pouco mais baixo que o eólico no mundo, mas no Brasil ainda não. Eu não sei te explicar exatamente o motivo de ela não ter chegado no Brasil nesse ponto. Talvez porque a indústria no Brasil solar está 10 anos atrasada em relação ao eólico, então o setor eólico já tem uma produção industrial já focada nacional, já bem mais robusta. E a outra questão é dos recursos. O recurso solar brasileiro é bom, mas ele é bom mais ou menos em linha com o bom de outros países. E o nosso recurso eólico, ele é extraordinário comparado ao bom dos outros. Então nós temos alguns dos melhores ventos do mundo. Então isso talvez explique
por que o setor eólico ainda está com preço mais baixo. Agora, é claro, a tendência é que os melhores recursos vão sendo aproveitados e depois vão indo para recursos que não são tão bons, e isso é que deve se equilibrar. E tem uma questão importante que a gente falou um bocado na palestra sobre energia solar, mas hoje nós não passamos, que é o solar fotovoltaico tem uma carta na manga. O eólico lançou a carta dele na manga, que foi as torres ficarem mais altas. Ela não tinha mais muito o que fazer. Ela fez torres mais altas e aerogeradores mais potentes. O solar, você tem dezenas de tecnologias emergentes mostrando a cada ano o dobro de eficiência em relação ao ano anterior, uma redução de 20% no custo de produção. Então o solar não tem nem uma carta, ela tem uma dezena de cartas de tecnologias emergentes na manga que vão fazer o futuro. Então, se hoje o solar já é mais baixo na escala global, a tendência, quando essas novas tecnologias se tornarem comerciais e mais competitivas do que o silício cristalino, é que ela ainda consiga ter mais fôlego ainda para reduzir os seus custos. Mesmo fazendo torre cada vez mais alta. Mas eu acho que o momento vai chegar no limite, né? Bom, agora vou falar mais rapidamente sobre o mercado de geração distribuída. Geração distribuída, então, ele não... As pessoas às vezes acreditam que o marco de geração distribuída ele é restrito ao solar fotovoltaico, mas não é. O marco regulatório de GD, de geração distribuída, ele vale para pequenas eólicas, vale também para biomassa, vale para, enfim, para qualquer fonte, desde que respeite a potência limite da geração distribuída, que é 5 MW de modo geral e 3 MW para fonte hidro. Então, em 2012, a resolução 482 da ANEEL foi o marco que deu a criação desse pontapé inicial nesse setor. Houve uma revisão da resolução em 2015 e ano que vem haverá uma nova revisão dessa resolução que rege o setor. E o setor de energia solar acompanha com muita preocupação, porque nesse momento há uma formação forte dos lobbies das distribuidoras buscando abocanhar um pedaço do setor para elas. Então, enfim, é preciso ver como isso vai ficar. Em 2015, elas quase conseguiram conseguir passar a cobrança da TUSD sobre energia injetada, que seria basicamente sepultar o setor. Seria uma opção por não ter. Por isso é que ela é uma opção irracional, que não é uma opção de equalizar e dar uma porção para as distribuidoras. É uma opção em que vamos botar uma pá de cal e fechar esse negócio e decidir que não vai ter, porque é isso que ocorreria se a TUSD passasse a ser cobrada. Oi? Quantos por cento? Queriam cobrar 100% da TUSD sobre a energia injetada. Eu acho que tem um meio termo entre o 100% e o zero, que é o que tem hoje. Eu acho que aí é que está a justiça. Bom, a 687 também trouxe algumas modernizações em termos de possibilidade de negócio. Criou a possibilidade dos condomínios solares, né? Então, se botar no topo de um prédio e você destinar uma parte de energia para o 204, uma parcela de energia para o 305, outra para o 503, e esse pessoal não tinha telhado para botar. E agora o condomínio como todo pode botar no topo e ratear essa energia pelos condôminos. Além disso, é possível fazer a geração compartilhada. Pegar uma pequena fazenda, fazer um projeto solar de maior porte e dedicar a diferentes CNPJs, CPFs, frações de energia produzida. Diferente CNPJ? Sim. A que precisa do mesmo CNPJ ou CPF é o autoconsumo remoto, que é você ter uma produção em algum local e depois você destinar o crédito para o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF, e mesma distribuidora, mesma zona de distribuição. Bom, aqui um exemplo de um sistema que a gente instalou de microgeração no Itaiangá, numa residência. Aqui é um sistema de mini geração, já são sistemas com entre 75 kW e 5 MB. Então a gente pega uma faixa que pega centros comerciais, pequenas indústrias, enfim. E a mini geração
ela ainda vai até 3 mega para hidro. Esse aqui é um sistema no Aqua Rio, aqui no Aquário, na zona portuária. O mercado de geração distribuída cresce de uma forma extraordinária no Brasil. No início de 2018 eram 4 mil empresas. Dado recente que eu vi, já estamos chegando a 6 mil empresas. A cada pisca, alguém fala, você está preocupado com competição? Eu falo, não tem nada que eu possa fazer. Quando eu pisco o olho, aparecem mais 10 empresas do meu lado vendendo energia solar. Enfim, eu posso me esforçar de ser o melhor, ter um atendimento de excelência. Mas não tem nada que eu possa fazer contra essa competição. 2,3 bilhões de faturamento só nesse ano, até junho desse ano. 410 megawatts instalados esse ano. O preço para o consumidor final caiu cerca de 3%, apesar de ter havido um aumento de 5% no preço dos equipamentos. E isso mostra o quê? Que essa competição entre as empresas vem reduzindo as margens das empresas que atuam no setor. Então, só para... Acho que já passou um pouco do tempo. Tipos de sistemas conectados, tipos de sistemas solares. Vamos destacar aqui os sistemas conectados à rede, que são hoje ainda o principal. Isolados são baterias, são mais para aqueles postes de energia solar, ou para quem mora na Ilha Grande, não tem realmente energia lá. O uso direto, que é uma aplicação muito restrita em meio rural, que são sistemas de iluminação ou de bombeamento que trabalham com corrente contínua. E agora, um sistema que pode crescer muito. Eu nem dei essa ênfase na última palestra, que são os sistemas híbridos com baterias. É possível que eles cresçam muito. Assim como eu fiz uma aposta pelas usinas reversíveis, aqui é um outro tipo de sistema de fonte que eu coloco bastante as minhas fichas, porque as mudanças setoriais são prováveis. Por mais que se tente frear a cada revisão da resolução a cobrança da TUSD, a questão do ICMS, há outros mudanças setoriais que estão vindo e que vão estimular muito que sistemas migrem para sistemas híbridos, que é um sistema conectado à rede com um banco de baterias. Então, basicamente, é conectado à rede, o sol, ilumina as placas, gera corrente contínua, espaço no inversor, transforma em corrente alternada, uma parte é consumida diretamente pela residência, uma parte é exportada para a rede. Isso gera um excedente que pode depois ser aproveitado pela unidade. Caiu a rede elétrica no poder. Cai na mesma hora. Porque é exigido a proteção anti-ilhamento dos sistemas conectados à rede. Além de ser, ele tem que estar sincronizado às fases da rede. Ele perdeu a rede, ele perdeu a referência dele de sincronia das fases. E fora isso, tem uma questão de proteção anti-ilhamento que a gente pode conversar um pouquinho depois da palestra que a gente está. Mas com híbrido isso vai deixar de ser realidade. Com híbrido isso vai poder deixar de acontecer. Até isso vai ser possível fazer. Caiu a luz, aciona o banco de baterias. Bom, isso aqui é uma expansão, né? A gente saiu de nada em 2012, chegamos a 300 megawatts em 2018 e só esse ano já instalamos 410. Ou seja, tudo que fizemos de 2012 até 2018, até 2017, esse ano já fizemos quase 50% a mais do que tudo que fizemos até então. Saímos de 0 conexões em 2012 a 32 mil em junho de 2018. E agora, acho que, se não me engano, estamos chegando perto de 60 mil. Ou seja, novamente, a cada piscar de olhos dobra. Mas esse número é pequeno. Só na Alemanha, que é um país muito menor que o nosso, menos sol, menor população que o nosso, são 1,6 milhões de sistemas conectados à rede. Então, a gente tem muito que crescer ainda nesse setor no Brasil. Na distribuição de unidades consumidoras, da geração distribuída, 99% em termos de quantidade de sistemas são sistemas solares fotovoltaicos. Aqui eu ilustrei um projeto que a gente está terminando a instalação numa fazenda aqui no interior do estado, com exportação de energia para o apartamento do cliente no Leblon. E aqui, mas agora, quando a gente olha em termos de potência, fotovoltaico é o mais expressivo,
ocupa 82%, mas em segundo lugar já aparecem as CGHs, que são as pequeníssimas centrais hidrelétricas, são as centrais de geração hidrelétricas, são usininhas de até 1 mega, que as pessoas costumam chamar de usininha de fazenda. Então esse pessoal agora pode entrar na regra da geração distribuída também. A geração distribuída não é só para o solar fotovoltaico. E também algumas usinas térmicas de biomassa. Estados estão dominando, Minas, São Paulo e, por incrível que pareça, Rio Grande do Sul. Rio está ficando um pouco para trás, já teve em segundo, agora estamos em quinto. E o que é importante destacar, hoje, em qualquer local do Brasil, já é mais barato produzir sua energia solar do que comprar energia da rede. Ou seja, nós já chegamos à paridade tarifária em todos os estados, em todas as zonas de distribuição do Brasil. Discussões finais. Plano Decenal de Energia é um estudo feito pela EPE, que planeja o setor. Ele mostra que as renováveis vão continuar crescendo com muita força. A eólica está aqui em amarelo até 2026, sempre bem expressiva. O solar fotovoltaica vai crescer cada vez mais, também atingiu um potencial bastante interessante. As térmicas continuarão sendo feitas. E aqui que surge um aspecto interessante, que são essa questão em vermelho, que a EPE denominou de alternativa para a ponta. Então hoje o que se percebe é que nós estamos crescendo muito com as energias renováveis, mas nem toda a geração dela está aderente à nossa curva de carga. E está faltando energia para ser despachada no período de ponta. E como não se pode mais fazer grandes hidrelétricas ou hidrelétricas com grandes reservatórios, e também temos capacidade limitada de térmicas, como suprir esse buraco na ponta? Qual a energia que a gente aciona rapidamente e entra no período de ponta? Então o Brasil vai ter que dar um jeito e vai ter que criar alguma alternativa para suprir a energia de ponta. E o que poderá ocupar quais são as fontes que podem ocupar esse espaço? Podem ser as usinas hidrelétricas reversíveis, podem ser térmicas de acionamento rápido, podem ser sistemas híbridos com baterias. Seja sistemas híbridos em grande escala, em usinas de geração centralizada, sejam sistemas híbridos na geração distribuída. E o que o governo também está pensando, e por isso é que eu acredito que haverá mudança na regulação. Houve a Resolução 482 em 2012, a sua revisão 687 em 2015, e haverá uma nova revisão no ano que vem. Isso é um desafio, não se sabe como ficará. E houve também um projeto de lei que foi resultante da consulta pública 33 da ANEEL, que está sugerindo uma série de mudanças. Uma é a tarifa binômia, que é pagar pelo fio. Hoje a gente não paga pelo fio, a gente paga por um custo de disponibilidade na nossa casa. Para quem tem ligação trifásica, tem que pagar no mínimo 100 kWh por mês. Mas você não paga pela demanda contratada, que está associada ao seu disjuntor geral, que tem uma determinada capacidade de kilowatts para a distribuidora. E a tendência é que isso passe a ser cobrado. Mude a forma de cobrar mesmo dos consumidores menores. Hoje só quem está assim são os consumidores do grupo A, que pagam pela demanda contratada, pagam pela energia na ponta, pagam pela energia fora da ponta e por reativo fora e na ponta. É provável que no futuro isso seja ampliado para outros consumidores e também para os pequenos. Então, além da tarifa binômia, que a gente vai pagar pela demanda contratada, e não só por um custo de disponibilidade bem baixo, haverá também, ou é possível, é provável que ocorra, a cobrança de tarifa horária para todos os consumidores. Tarifa na ponta e fora da ponta. E isso vai impulsionar os sistemas híbridos. Porque aí vai fazer sentido para quem tem um sistema de geração distribuída em casa, armazenar a energia que é produzida fora da ponta durante o dia e gastar essa energia da sua bateria
no período de ponta. E isso também é uma forma que o regulador e o planejamento setorial está vendo, olha, esse pessoal que está botando energia solar, muito legal, mas eles precisam ajudar também um pouco o sistema de um modo geral. E uma forma que eles querem, que é vista como interessante para estimular, é ter a tarifa horária. Então isso vai estimular os sistemas híbridos. Porque, na verdade, hoje, o que a regulação quer mudar em termos da GD? Incentivar a redução da demanda máxima, remunerar as distribuidoras pela geração distribuída. Hoje elas não são remuneradas. Isso, na minha opinião, é injusto, porque é claro, isso é uma discussão longa, mas é claro que a distribuidora presta um serviço para o sujeito que tem energia solar, em uma hora tem uma sobra e manda para a distribuidora, e a distribuidora tem que ter rede para aguentar, tem que ter transformador, tem que fazer manutenção, e ela não recebe nada por isso. E ela ainda tem que ter gente para avaliar os projetos, para depois trocar o medidor. Então, é necessário que tenha alguma remuneração para a distribuidora. Quanto? Essa é a discussão. Tem quanto essa discussão? Não tenho. Eu espero que não seja 100% da TUSD, porque vai ser uma péssima opção para o país. Ou talvez que seja uma curva escalonada, né? Pode não sair de zero, que tem hoje, para chegar até um valor que seja justo. Isso vai fazer uma variação ao longo do tempo. Hoje também há uma queixa de subsídios cruzados entre os consumidores, ou seja, o consumidor que não tem geração distribuída paga pelo custo do que tem. Então, o sujeito que bota energia solar, a distribuidora tem que ter pessoal para analisar o projeto, alguém para fazer vistoria, trocar o relógio, fazer manutenção na rede. Isso é feito com o custo geral, e quem paga por isso é a coletividade, não apenas quem se beneficia do sistema de geração distribuída. E é também importante incentivar que os geradores prestem um serviço ao sistema. Não só ampliar a capacidade de produção energética brasileira, mas também espaçá-la para um período em que a energia seja mais importante, ou seja, deslocar essa energia para os períodos de ponta, criar essa alternativa para a ponta. Bom, então é possível que no futuro ocorra a cobrança de TUSD ou parte dela sobre energia injetada, e é preciso ver também como ficará a questão dos convênios estaduais de isenção do ICMS sobre energia injetada. Isso hoje todos os estados brasileiros e o Distrito Federal já fizeram um convênio para isentar, mas todos por um período limitado de tempo. É preciso entender como isso ficará no futuro. E é importante também ver que essa parcela do ICMS, ela se aplica sobre a energia injetada, portanto, aquela energia que sobra. E é por isso também que eu acredito que haverá um impulso, quando isso cair, para os sistemas híbridos. Porque se eu exportar minha energia e tiver que pagar TUSD sobre ela, tiver que pagar ICMS sobre ela, daqui a pouco o custo de botar a bateria compensa. E compensa também por causa disso aqui. Opa, desculpa. O custo das baterias, que era caríssimo, assim como o custo da eólica e da solar, o custo das baterias de lítio caíram já absurdamente. Então, em 2010 estavam na escala aqui monetária 1.000, e hoje isso já está chegando a 200. E com a curva vai chegar a 100, então a 1/10 do que era no início dessa década. Então, as alternativas com baterias de íons de lítio estão se tornando cada vez mais interessantes. Bom, e aí aqui a gente também pode verificar como ficaria essa sinergia. A eólica tem uma produção que é muito sinérgica com a solar, porque a produção de energia eólica em geral é mais baixa durante o dia, que é o período em que o solar é mais alto, então as duas casam, tanto é que até muitos empreendedores têm feito no mesmo parque de geração uma usina eólica e uma usina solar, para se beneficiar da sinergia da infraestrutura elétrica. Eu tenho cabeamento, eu tenho subestação, eu tenho um monte de coisa feita para atender uma determinada potência. Se a eólica vem forte de noite, depois cai durante o dia, e a solar vem forte durante o dia e depois cai durante a noite, vamos juntar todo mundo e usar uma infraestrutura elétrica só. Então isso aqui mostra uma curva de carga de determinado
ou do sistema ou de um consumidor qualquer, mostrando o que se imagina futuramente que a bateria vai fazer. A bateria vai entrar aqui justamente durante a noite, despachando energia no período da ponta, da nossa segunda ponta, né? Porque hoje em dia nós temos também um pico de consumo muito grande por volta das 2 horas da tarde, que tem sido observado nos últimos anos. Bom, por fim, o Brasil hoje já está em terceiro lugar nos países líderes em capacidade instalada de energias renováveis. Estamos no pódio e isso reforça a nossa vocação para as energias renováveis. Mas ainda temos muito o que fazer pela frente. Muito obrigado, gente. Gente, eu acho que eu não preciso dizer nada sobre a palestra, foi realmente fantástica. Muito obrigado. Panorama, para quem não entendia pouco dessa questão, eu acho que foi fantástico. Eu aprendi muito. Queria saber perguntas, se alguém tem perguntas para fazer. Beatriz. Eu senti mais uma curiosidade em relação às placas fotovoltaicas, porque eu sei que elas têm um tempo de vida longo, mas assim, elas são facilmente recicláveis. Como é que é o pós-vida útil delas? É bom repetir a pergunta. Sobre a vida útil das placas de energia solar fotovoltaica e o pós-vida, como lidar com o que sobra. Bom, isso é uma realidade que a gente ainda tem se deparado pouco, porque os projetos de energia solar têm durado mais do que o previsto. Então, os projetos que foram instalados na Europa, na primeira fase, ainda muitos, ou a maior parte ainda está em vida útil. E as placas têm até mostrado uma degradação menos sensível do que se imaginava. Então, até há pouco tempo atrás, o benchmark que se utilizava de perda de performance ao longo do tempo era de 0,5% ao ano. As pesquisas mais recentes têm demonstrado que a perda de eficiência das placas está na casa de 0,1%, 0,15% ao ano. Então, muitos fabricantes dão garantias de 85% da produção por 25 anos, mas que hoje em dia tem se mostrado que até estão chegando nesses 25 anos com mais do que isso. Agora, em relação... No Brasil, porque às vezes tem questões de temperatura e umidade. No Brasil é mais difícil ainda de saber como vai ficar, porque é um país tropical, com temperaturas altas, a maior parte da população está na região litorânea, então você também tem ainda, em muitos locais, ainda influência de salinidade, de tudo isso. É difícil saber como vai ficar a vida útil no Brasil. Hoje o setor tem trabalhado com as perspectivas que têm sido observadas no mundo afora. Mas de repente o que pode ser interessante essa noção que o setor acadêmico talvez de fazer uma análise local, os estudos podem fazer essas avaliações, enquanto você já tem um parque instalado, já poderia ter sido uma avaliação aqui local. Naturalmente os grandes players estão fazendo, até para informação interna para eles colocarem isso na modelagem financeira dos empreendimentos. Sobre a sua pergunta de reciclagem, é um campo grande que tem sido de pesquisa em energia solar fotovoltaica recente. Tem muita gente, muitos institutos qualificados desenvolvendo pesquisas sobre reciclagem de módulos solares. Então você vai tirar a moldura, o vidro, o restar, mas vai tentar buscar reciclar a célula. Uma pergunta sobre custo. Você disse que atualmente é mais barato você fazer a sua própria energia do que ter comprada. Quanto tempo que isso aqui está demorando para a gente pagar o retorno?
E também, aproveitando sobre as baterias, a questão até dela, que a bateria é uma coisa que, em geral, tem uma reciclagem muito complicada, além de potencialmente uma casa de bateria, às vezes, é uma casa de bombas de explosão. Boa pergunta. Sobre custo e tempo de retorno, isso é variável de acordo com o enquadramento tarifário de cada cliente. A gente pegar o residencial normal, meio urbano, está se pagando cerca de 4 a 6 anos o sistema de energia solar. E tem rendido uma taxa interna de retorno de 20% a 25% ao ano. Ou seja, uma rentabilidade muito acima do que qualquer aplicação conservadora pode te render com capital investido. Quando a gente já passa para a tarifa de baixa tensão no meio rural, a tarifa já é bem mais baixa. Então, esse tempo de retorno já sobe para algo como 7 anos. Quando a gente também considera os clientes do grupo A, que tem contratos de demanda, o contrato de demanda, quase metade da conta de luz do cliente é a demanda contratada. E a energia solar não consegue reduzir a demanda contratada, porque essa demanda contratada está associada à demanda máxima que ele vai exercer em um período curto durante o ciclo de medição. Então, necessariamente, ele pode pegar, por exemplo, 5 dias nublados, ele tem uma fábrica e ele tem que ligar as máquinas todas. Então, ele vai exercer aquela demanda, pode ser no dia que não esteja sol, e se ele excede a demanda, o valor é muito mais alto do que o valor contratado. Então, a energia solar faz muito pouco, ela não consegue mexer com a demanda contratada. Então, o que a gente consegue... Mesmo com bateria? Oi? Mesmo com bateria? Com bateria poderia ser possível, mas teria que ter também um sistema eletrônico bem mais complexo atrás para controlar toda essa questão. O que a gente consegue fazer hoje pelos clientes do grupo A, que são os que têm demanda contratada, é atacar a energia que eles pagam fora da ponta, que é a energia que ele consome no período que o sol está brilhando. E essa tarifa associada ao consumo de energia fora da ponta é uma tarifa baixa, é uma tarifa de ordem de 40, 50 centavos por quilowatt-hora, enquanto que a tarifa residencial de energia elétrica, a que a gente paga na nossa casa, é da ordem de R$1 por quilowatt-hora. Então, mesmo está falando de um empreendimento com um consumo muito maior, mas que tem uma tarifa que é metade da do residencial. Então, o ganho a redução que ele tem no custo unitário por botar um projeto muito maior não é tão grande quanto que pagar metade da tarifa. Então, para esses consumidores também a viabilidade fica em torno de 7 a 8 anos. Sobre as baterias. Sobre o descarte das baterias, também vem sendo pesquisado bastante a questão da reciclagem das baterias de íon de lítio. As baterias de íon de lítio, até onde eu acompanho, eu sou um especialista nesse tema, tem uma vida útil bem maior do que as baterias de chumbo ácido. As baterias de chumbo ácido têm uma vida útil muito baixa, mas as baterias de íon de lítio já têm uma vida útil um pouco maior, um pouco mais generosa. Agora, eu acho que tem sim uma questão tecnológica que ainda precisa ser bem estudada. Recentemente, vimos, por exemplo, em veículos elétricos, naqueles patinetes motorizados com baterias de íon de lítio, vários casos de equipamentos em que a bateria explodiu. Os 777. Teve também telefone, né? O Boeing 777. Da Samsung também teve. Não, os Boeing 777 ficaram parados um bom período por causa do problema de bateria. Não há dúvida. O setor de baterias é um setor que tem recebido muita atenção e muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. E isso precisa ser bem equacionado para que essa solução ganhe escala e aplicação comercial. Mas até onde eu venho acompanhando nessas soluções de baterias residenciais, elas já são razoavelmente seguras. Eu nunca vi nenhum caso dessas baterias de íon de lítio residenciais
para sistemas híbridos de casos de explosão ou acidentes graves. Agora, em relação ao descarte, também é um descarte que é complicado, né? Porque lítio, né, não é um metal qualquer. No último slide que você mostrou o compartilhamento da solar com a eólica e a bateria. Que casos reais no Brasil? Já existe isso aí funcionando bem? Com bateria, não. Só com solar e... O solar e a eólica já tem vários parques que são feitos no Nordeste que o empreendedor entra com solar e eólico, casado. E Vários. a vantagem da bateria é porque no caso do pico você Não, a vantagem da bateria é que se houver a cobrança e o grosso da cobrança, imagine que ele quer que seja definido que agora vai ter a cobrança tarifa horária. E aí a distribuidora define, olha, tarifa que é ao meio-dia vai ser 50 centavos por quilowatt-hora. Só que a tarifa aqui, às 8 da noite, às 7 da noite, vai ser R$2. Tá bom? Agora é essa a regra do jogo. E aí? Aí a bateria é caro, hoje ela ainda é cara. Mas se a tarifa que hoje você pode se beneficiar é 50 centavos e a tarifa que você não consegue suprir hoje e que você poderia conseguir suprir com a bateria passar a ser R$2, você vai ser mais vantajoso que você gere sua energia, armazene na bateria, consuma da rede a energia baratinha e de noite acione a sua bateria para... Não precisa nem gerar energia, só consumir da rede. Exatamente. A geração vai toda para a bateria, até suprir. Encheu a minha bateria, pronto, agora eu começo a usar também a minha em paralelo com a rede. Chegou de noite, trava a rede, puxa tudo da bateria que puder até terminar o período da ponta. E isso não é só uma questão do consumidor, isso vai de encontro também aos interesses do setor. O setor, isso é bem importante ver aqui, o Brasil precisa gerar essa solução vermelha, que é a solução para a energia na ponta. E as baterias podem ser e serão parte da solução. Outras são as usinas térmicas de acionamento rápido, você consegue despachar rapidissimamente da partida nela, e as usinas reversíveis hidrelétricas. Ou seja, então você tem sobra de energia solar ou eólica durante o dia, bombeia a água, montanha acima. Chegou de noite, precisa de muita energia, turbina na usina reversível. Então, na verdade, o armazenamento no reservatório de água fez o papel da bateria, sem precisar de lítio. Vou fazer uma pergunta. O solar e da eólica é separado ou foi junto? Oi? No caso de uma fazenda híbrida, né? Você tem eólica e tem solar. Para participar de um leilão desse, é separado ou é conjunto? É separado. Você tem que comprar a parte solar separada e a parte... A terra, você vai ter a terra como um todo, empreendedor. Mas o cadastramento para o leilão É separado. é separado. Uma outra separada. Obrigado. Pois não. Não precisa não. Para as pessoas ouvirem. Eu queria entender, em relação à eólica, sobre os impactos ambientais, porque muito se fala dos impactos das hidrelétricas, do carvão, etc., termoelétrico. Mas quais são os impactos ambientais de uma eólica? Olha, alguns. Um é para rotas migratórias diárias. Outro impacto que se observa, até, por exemplo, aqui a gente estava falando aqui na região do Brasil, grande parte dos nossos principais potenciais estão na Bahia, em região de Caatinga, em alguns locais com sistemas sensíveis, e em alguns locais com formações de cavernas, por exemplo, embaixo, rochas kársticas. E nesses locais onde você tem muitas formações de cavernas, normalmente no licenciamento ambiental muitas vezes se proíbe. E já houve alguns casos, isso é verdade, você tem fotos, dá para ver, no mundo em que a torre do aerogerador cravou no solo igual um prego. A fundação não aguentou e ela desceu, foi igual um prego, ficou com uma série cravada no chão.
Então, e outro impacto ambiental também, que vale a pena destacar, é o pequeno ruído branco que ela gera. O tempo inteiro. Então, por exemplo, eu até estava vendo alguns dados aqui para trazer na palestra, a gente não consegue trazer tudo que a gente vê de interessante. No Reino Unido, hoje, como 70, 80% da população fala, pelo amor de Deus, usina eólica nova faz no mar. Faz offshore aqui no terreno. No continente não. Enche o saco aqui, fica esse barulhinho. A primeira era muito bonitinha, a segunda já era menos, agora está enchendo o saco. Mesmo com a baixa velocidade Elas ficam. Mas o sujeito que mora ali numa localidade ao lado de um parque eólico fica um ruído pouquíssimos decibéis, mas o tempo inteiro. Já reclamação, inclusive, na parte do turismo, no litoral. O pessoal está reclamando que tem que o pessoal tem reclamado. Começa a ver, você falou, primeira vez, beleza, segunda passa, terceira, cara. Quando você está passando ali, você olha que bonito, é o gerador. Agora, imagina você está morando ali do lado, todo dia. Ok, gente, eu acho que o Luiz Paulo ainda pode ficar aqui para quem quiser ainda conversar um pouco com ele. Estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu queria agradecer muito ao Luiz Paulo Canedo por essa excelente palestra que realmente nos tirou. Eu aprendi muito, tenho certeza que vocês também. Eu queria passar então para as mãos do Luiz Paulo